Alô, alô, pessoal, amigas e amigos conectadas e conectados no Mil por Hora com o Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Olha, desde já peço desculpas, tá? Porque se vocês ouvirem um barulho extra, que não tem absolutamente nada a ver com o conteúdo desse vídeo, não é culpa minha, é uma obra que está acontecendo aqui no prédio. Esse é o ônus de se trabalhar de casa. O bônus de se trabalhar de casa é fazer o vídeo a hora que a gente quiser, no momento que a gente quiser e quando pinta uma notícia. E veio uma notícia. Olha, eu jamais poderia imaginar que Liam Lawson seria o primeiro piloto a ser trocado de assento na temporada 2025. A minha aposta era o Jack Durham. Era fácil. Achava que o australiano da Alpine ia dançar bonito. Mas foi o Kiwi da Red Bull que acaba trocado por Yuki Tsunoda às vésperas do Grande Prêmio do Japão. Mais detalhes sobre essa história depois da vinheta. Então é isso, aqui Rodrigo Matar, o comandante desta nave louca, direto da República de Olaria, dos nababescos estúdios do canal Mil por Hora, chegando para mais um vídeo inédito. E seja bem-vinda, seja bem-vindo você que ainda não é assinante. Me deu o prazer de ter a sua presença aqui no canal. Inscreva-se, deixe seu like, tá? Ative o sininho para receber as nossas notificações de conteúdo inédito, tem os TBTs, tem Minis com História que volta nessa sexta-feira, tem muito assunto pra gente aqui, tem muita resenha, as nossas resenhas pós-Fórmula 1, você pode maratonar nossas transmissões de 2024 e aguardem novidades para 2025, que certamente elas virão. Mas para isso, você pode nos ajudar, simples, entrando no clube de membros com planos a partir de R$ 2,99, o plano Zelto é o mais barato. Ou então fazendo um Pix, tá? Usando o QR Code aqui no vídeo e ajudando a gente a crescer, a poder pagar pelos nossos direitos de transmissão. E vocês aguardem porque vem novidade aí, tá certo, galera? Bom, o que é a novidade da quinta-feira também já não era muito mais segredo, porque The Telegraph já tinha cantado a pedra. E é aquela coisa, quando você usa a expressão set to replace, é porque vai acontecer. E acabou acontecendo. Alguns dias antes do GP do Japão, ou seja, 10 dias, né, antes de as atividades de pista começarem em Suzuka para a terceira etapa do Campeonato de Fórmula 1, a Red Bull, para variar, né, processa uma das trocas mais rápidas que se tem notícia na história da Fórmula 1. E como falei no nosso Abre, eu jurava que o primeiro piloto que ia ser incinerado no campeonato de 2025 seria o australiano Jack Durham, e queimei a língua como acho que todo mundo queimou, né? Vamos ser francos, acho que todos nós, ou quase todos, apostamos que Jack Durham seria o primeiro piloto a ser fritado, a ser queimado, a ser incinerado na Fórmula 1 2025. Não o neozelandês Liam Lawson. Pelo seguinte motivo, quando a gente percebe que a Red Bull aposta no piloto, né, sabemos que será colocada muita pressão em qualquer um que seja, exceto aqueles pilotos que deram certo, né? Vettel, que não é bem um piloto da escola Red Bull, era um piloto da BMW Sauber, era um piloto da academia da BMW, mas era apoiado pela Red Bull. Isso é um ponto pacífico, tá? O Max Verstappen é um produto Red Bull, perdão. E o Daniel Ricciardo era uma aposta da Red Bull, que de certa forma deu certo. Até aquela questão que ele resolveu ir para a Renault, depois para a McLaren, e aí degringolou a carreira do Risadinha. Mas todos os outros pilotos, ou praticamente todos, e a maioria das apostas rubro-taurinas de serem colocados ali, não vingaram. Então, o Liam Lawson, em quem muita gente apostou até que poderia fazer uma frente, andar no mesmo nível do Verstappen, criou-se uma expectativa nele que não se cumpriu. Porque o neozelandês, nas duas corridas, tanto em Melbourne quanto em Xangai, teve desempenhos absolutamente desapontadores. Ele conseguiu o 12º lugar na prova da China. É muito pouco para uma equipe que fez o piloto campeão mundial de Fórmula 1. Né? O Verstappen conseguiu o título, embora a Red Bull não tenha sido sequer campeão mundial de construtores, e nos anos anteriores ela tinha feito, 21 também não, mas 22 e 23 tinha feito a dobradinha, porque, claro,
A Red Bull estava no outro patamar dentro desse regulamento, o que, de certa forma, explica o predomínio, né? E o Sérgio Pérez conseguiu fazer alguma coisa, né? Fez alguma fumaça por 2 anos, mas em 24 não. A gente viu que o Sérgio Pérez não fez fumaça em 2024. Mas não é só sobre o Sérgio Pérez que a Red Bull cometeu injustiças, cometeu erros ou enfim, né? Percebe-se o seguinte, que a Red Bull tenta um pragmatismo de obtenção de resultados imediatos. Existe uma cobrança, não sei de quem, provavelmente do herdeiro do Dietrich Mateschitz, para com Helmut Marko e Christian Horner. E esses dois, Helmut Marko e Christian Horner, continuam com suas práticas nocivas de assédio moral dentro do automobilismo. Porque o que eles fazem, seja com pilotos da Racing Bull, seja com pilotos da Red Bull, é assédio moral? Sim. Sim. Não há como negar que as práticas são tremendamente nocivas para o esporte. E logo a Red Bull, que mais de uma vez a gente já disse, poxa, chegaram tão simpáticos e se tornaram uma das escuderias mais odiadas pelos fãs. O que se criou de hater contra a Red Bull é um troço assustador. Por quê? Porque ela é uma máquina de moer piloto. Eu perderia minutos aqui dizendo quais os pilotos que a Red Bull queimou. Perderia. Ou ganharia tempo, não sei, para tentar buscar uma explicação, porque, cara, como é que eu vou tentar explicar o inexplicável? Como é que você, com 2 provas apenas cumpridas de um calendário de 24, você já rebaixa um piloto e troca pelo Yuki Tsunoda? Aí tem a questão do mérito. De repente, a Red Bull enxergou que o Tsunoda era o cara que merecia a promoção a piloto titular da equipe principal, e não o William Lawson. Porque, na verdade, sempre foram as apostas da marca, né? Pontuando esses pilotos. Claro, o Pérez foi uma exceção, não era um piloto Red Bull, levou dinheiro, tinha uma vaga paga, o distrato do contrato do Sérgio Pérez não foi baixo, ele está recebendo uma indenização pela quebra do contrato. A Red Bull também está gastando dinheiro com o piloto mexicano até agora. Então, ao apostar no Lawson e não ter resultados, o que a Red Bull faz? Claro, a Honda, no último ano de parceria entre ela e a marca de energéticos, cacifou o Tsunoda, teria colocado 30 milhões de dólares na brincadeira, e por outro lado, uma pessoa em Milton Keynes não ficou feliz com a mudança de piloto. Chama-se Max Verstappen. O Max Verstappen deve estar, apesar de todo o status que ele criou dentro da Red Bull, bem frustrado, porque a equipe não é mais a mesma. Ele guia um carro difícil, o RB21, vocês já devem ter percebido. Não é um carro que performa como os anteriores. A Red Bull está num patamar técnico hoje inferior, eu diria, à McLaren, sem sombra de dúvida. Até a Mercedes parece ter um carro melhor. E a Ferrari vai se perdendo em algumas escolhas. E talvez seja um carro que não tenha nascido tão bem assim. Então, teoricamente, a Red Bull hoje é uma terceira força, mas o Verstappen, que é um OVNI, um alien, não é desse planeta, é um gênio. E não há exagero em carregar nas tintas. Eu não estou carregando nas tintas. Eu acho que tudo que a gente está vendo nesse início de campeonato coloca o Verstappen num patamar de melhor piloto da atualidade. O cara faz coisas inacreditáveis. E quando você compara o que ele faz com o que o Lawson não fez, aumenta a percepção e a certeza de que o piloto holandês está fazendo muito mais do que o equipamento dele pode permitir. E a Red Bull não tem mais o Adrian Newey, não tem mais o Jonathan Whitley, que eram peças importantes ali no organograma da escuderia. Acho que era o que dava até, de certa forma, um pouco mais de chão para o Verstappen.
E tem muita DR com o Jean-Pierre Lambiase, foi até uma coisa que o Hamilton falou, não sem razão, que as DRs do Verstappen com o Lambiase foram e são muito piores do que as que ele teve com o Ricardo Adame, com quem o Hamilton está começando um entrosamento. E o Verstappen não tem a desculpa do entrosamento que já existe, mas ele dá cada lambada no Jean-Pierre Lambiase que, nossa senhora, que eu até me assusto de vez em quando com a falta de educação do piloto holandês, mas também engenheiro tinha que falar menos no rádio. Mas ok, isso não é o caso agora. Mas a gente percebe uma certa impaciência já no Verstappen. E isso pode ser de colher para o Toto Wolff ir lá no Verstappen, no Joe Verstappen, que já queria ver o circo pegar fogo. Agora então o Verstappen, pai, encontrou uma maneira de tentar botar o filho para jogo. Para um negócio de contrato, para uma nova equipe talvez. E essa equipe que poderá ofertar resultados imediatos é a Mercedes. Não é a Aston Martin, onde eu acho até que o Verstappen poderia se encaixar, ele e o Tsunoda. Tá? O Tsunoda eu acho que é uma questão temporal também, por força da Honda. O Tsunoda é um piloto Honda, não é um piloto Red Bull. Tá? Guardadas as proporções, é mais ou menos o que a Honda fez com o Nakajima, o Satoru. Quando ela assina com a Lotus, encaixa o Nakajima lá. E aí perguntarão, Rodrigo, mas em 89 e 90 o Nakajima não correu com o motor Honda, mas a Honda pagou o salário do Nakajima. Em 89, 90 e em 91, na Tyrrell, o Nakajima voltou a correr com o motor Honda. O Satoru é uma divindade do automobilismo oriental. O Tsunoda é um desses pilotos apadrinhados pela marca Oriental. Está no grupo, nas equipes do grupo, por força da Honda. A Honda terá colocado 30 milhões de dólares, dado uma verba a suplementar para cacifar o Tsunoda na equipe principal. E aí fica a pergunta, será que o Yuki, com todo o seu temperamento, ele é indócil, será que ele vai sucumbir à pressão? Será que vão fazer Hot Sushi ou Hot California do Tamagotchi, do baixinho piloto oriental? O Tsunoda é rápido, a gente sabe, mas se ele entrar pressionado pela falta de resultados, será mais um piloto fritado na máquina de moer piloto da Red Bull. A equipe de Milton Keynes é uma panela de pressão prestes a explodir. Essa troca pode detonar a crise que levaria, no futuro bem próximo, talvez para 26, uma mudança de piloto. Talvez a Red Bull venha a perder o seu maior ativo. E aí, sinceramente, eu não sei o que vai ser da equipe. Mas fica quase certeza, não é mais impressão, fica quase certeza de que Helmut Marko e Christian Horner são absolutamente nocivos para o ambiente da Fórmula 1. O que eles fazem e continuam fazendo beira patético. Queimaram Bourdais, Scott Speed, Liuzzi, Christian Klein, Durbus, Buemi, Verne, Alguersuari, Brandon Hartley, Nick De Vries, Daniel Ricciardo e agora Liam Lawson. E futuramente pode ser que seja queimado também o Yuki Tsunoda. É brincadeira o que a Red Bull faz. Eu fico constrangido, sem saber o que falar diante de tanta canalice. Eu sei que
o ambiente da Fórmula 1 não é para ser santo o tempo todo. Acho que o único que se salvou na história recente da Fórmula 1 foi o Frank Williams. O Patrick Head, o sócio, não era tão santo assim. O Frank tinha um problema grave. Era avaro nos salários. O Frank não pagava bem. Às vezes algum construtor ia lá e complementava o orçamento. Por exemplo, quem pagava o salário do Nelson na Williams era a Honda. Por isso que o Nelson ganhou em 2 anos de Williams 13 milhões de dólares. Se dependesse do Frank, não ganhava. Mas Ron Dennis, Bernie Eccleston, Flávio Briatore, Christian Horner, Helmut Marko, quem aí é santo nessa história? Ninguém. Ninguém. E mais uma vez a Red Bull mostrando a sua real faceta de uma equipe que, se tem o lado pragmático, por outro tem o lado nocivo, o lado do assédio, o lado vergonhoso, e expõe toda uma fragilidade de uma organização que nunca a Red Bull, que é uma marca de bebida energética, nunca tinha se envolvido com a Fórmula 1 antes dos anos 2000, antes de comprar a Jaguar, num empreendimento que acho que muita gente talvez não tenha achado que fosse durar tanto. Já tem 21 anos que a Red Bull está aí na Fórmula 1 e as coisas só têm piorado. Vai dizer o quê diante de uma história dessa? Como é que a gente vai justificar uma troca com 2 provas apenas? Fica a impressão de que não era só o Sérgio Pérez o problema. O problema está lá, na equipe. Os problemas estão lá na equipe. É isso. É isso. Bom, sigam-nos nas redes sociais, tá? Continuem ligados no nosso conteúdo. E nessa quinta-feira tem TBT inédito sobre Maurício Gugelmin e Nigel Mansell juntos. Pois é, aconteceu em 89, no último GP do Brasil, em Jacarepaguá. A gente se vê. Tchau.